Olá, hoje o papo é sobre W.R. Bion e a ideia dele de como a gente aprende com o que vive, né? Principalmente com as emoções. Exato. Aquele livro Aprender com a Experiência. A ideia central é que não é automático, né? Tem todo um processo mental por trás. Uma digestão, como ele coloca. Isso. E a gente tem aqui uns trechos do livro e também uma reflexão bacana com exemplos mais do dia a dia. A ideia é tentar entender melhor esse mecanismo que o Bion propôs. Vamos lá. Acho que o ponto de partida tem que ser a função alfa, né? Com certeza, é a chave. É tipo, como você disse, um sistema digestivo para a mente. Pega aquelas sensações cruas, as emoções mais viscerais. Como ele chamava mesmo? Elementos beta. Elementos beta, isso. E transforma em algo que a gente pode usar para pensar, para sonhar, os elementos alfa. Sem essa transformação, os betas são só, sei lá, um ruído. Impressões soltas que não ajudam a gente a entender nada. Mas por que isso é tão essencial assim? Olha, é fundamental porque sem a função alfa, essa experiência emocional bruta fica ali, sabe? Indigesta. Ela não vira aprendizado, não vira crescimento. Hum, É a função alfa que permite a gente sonhar, pensar, consciente e inconscientemente, até para saber se a gente está acordado ou dormindo de certa forma. Ela organiza a experiência. nossa, e quando falha? Bom, aí as dificuldades aparecem. Em quadros clínicos mais sérios, tipo algumas psicoses, essa capacidade de aprender com a experiência tá bem comprometida. Falta essa digestão. Entendi. E tem mais. Os elementos alfa formam o que ele chamou de barreira de contato. É como uma película entre o consciente e o inconsciente. Ajuda a gente a não ser invadido o tempo todo, né? Ah, faz sentido. Como no exemplo daquela reflexão que a gente leu, da ansiedade antes de uma apresentação. Coração disparado, mente em manco. Exato, isso é puro elemento beta. Na hora é impossível processar aquilo, né? Quem nunca passou por isso? Total. Só depois, com calma, ou conversando com alguém, aí sim a gente consegue dar um sentido. A função alfa entra em ação, transforma aquilo. Isso. Mas e quando o sentimento é tão forte que parece que não dá para digerir, que a função alfa não dá conta? Pois é, o que acontece nesses casos? Bom, aí Bion fala de mecanismos mais primitivos. Um deles é a tal da identificação projetiva. Ah, já ouvi falar. É complicado, né? Simplificando muito, é como se a gente pegasse uma parte nossa, um sentimento insuportável e, e jogasse em outra pessoa. Mentalmente, claro, porque a gente não está dando conta daquilo internamente. Tipo, descarregar no outro. É uma forma de ver. Isso tem muito a ver com a nossa tolerância ou intolerância, a frustração. E aí entra outro conceito importante, o vínculo K. K de knowledge, conhecimento. Exatamente. É o nosso impulso emocional para conhecer, para entender a realidade. Mesmo que doa, mesmo que seja desconfortável, é a curiosidade em ação. E tem o oposto também, né? O menos K. Sim, o K negativo, que é a tendência a evitar, a negar ou até atacar o conhecimento. Muitas vezes por inveja, por medo do que pode ser descoberto. Interessante essa dinâmica, K e menos K. Na reflexão que a gente viu, tinha o exemplo da inveja, né? Você sente inveja do sucesso de alguém. Isso. Aí entra o menos K. E ao invés de aprender com aquilo, você diminui a pessoa ou o que ela fez, fecha a porta para o aprendizado. Bloqueia totalmente. Só quando a gente consegue, de alguma forma, lidar com essa inveja, é que a curiosidade genuína, o K, pode aparecer. Aí sim a gente aprende. E como? Como alguém de fora, tipo um analista, um terapeuta, pode ajudar nisso tudo? Nessa digestão, nesse K e menos K. Olha, o terapeuta pode funcionar temporariamente como um continente, sabe? Ajudando a pessoa a segurar e processar aqueles elementos beta que ela ainda não consegue sozinha. Ele digere pela pessoa. Não exatamente. Ele ajuda a processar, mas o objetivo principal é outro. É ajudar a pessoa a desenvolver a própria função alfa dela. Aumentar a tolerância à frustração, Ah, entendi. capacitar a pessoa. Isso. E facilitar essa passagem do menos K para o K. Sair da negação, do ataque e ir para a curiosidade, para a capacidade de aprender, principalmente com as emoções mais difíceis.
Não é para ficar dependente, é para fortalecer a capacidade interna. Então, para a gente ir amarrando, aprender com a experiência não é só guardar informação. É um processo ativo e muito, muito emocional. Fundamentalmente emocional. Precisa dessa capacidade de processar os sentimentos, a função alfa, Uhum. e também coragem, né? Para encarar o desconforto de crescer, tolerar a frustração e manter esse desejo de entender, o tal do vínculo K. Perfeito. É um trabalho interno constante. Faz todo sentido. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Bion mostra como o jeito que a gente entende o mundo revela muito sobre nós por dentro. Agora pensa só, se essa capacidade de processar a emoção é tão vital para o indivíduo, Sim. o que acontece quando um grupo ou até uma sociedade inteira parece ter dificuldade em usar essa função alfa coletiva para lidar com experiências difíceis, experiências compartilhadas, dolorosas, traumáticas? Nossa, é uma questão e tanto para a gente pensar, né? Como isso se aplica no coletivo. Fica aí a reflexão.